Amados irmãos, a paz do Senhor, nós vamos trazer um novo comentário bíblico desta feita no livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo 12, que fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aqui nós vemos, meus amados irmãos, que esta parte do apóstolo São Paulo, ele traz a figura, das armaduras que usavam um soldado romanos, para a luta. Mas também nós vemos o profeta Isaías dizendo que Deus se vestiu de justiça como uma couraça, pois o elmo da salvação. Então o próprio Deus, ele também é um tipo de um guerreiro, que nunca perdeu numa batalha. E se nós cristãos quisermos vencer a Satanás, aos principados, aos potestades, aos espirituais da maldade nos lugares celestiais, nós temos que nos vestir, se fortalecer em Deus, é o primeiro passo, conforme está aqui no versículo 10, e revestir no Senhor e na força do seu grande poder. Somente vencemos Satanás revestido da força e do poder de Deus. E aí nós devemos vestir toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder estar firme diante das lutas, dos vendavais temporais que se levantam contra nós, porque ele diz que contra as astutas ciladas do diabo, o diabo arma muitas ciladas para que nós caiamos. O apóstolo Paulo diz: mas nós não ignoramos os seus ardis, nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. A Bíblia diz que ele anda furioso como um leão, de redor de voz, buscando a quem possa tragar. Mas aqui, meus amados irmãos, nós vemos que Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue. Muitas vezes as pessoas se levantam contra você, homens, mulheres, na empresa, na vizinhança, no trabalho, e muitas vezes até no ministério, também. Pessoas se levantam contra você e a gente vai lutar contra aquelas pessoas, confrontar com ele, com ela. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra os carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que lutar, não podemos lutar com o diabo com as armas carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, disse Paulo, o apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, irmão, o apóstolo diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. E aqui nós vamos pegar a sequência das armas que ele diz e vamos comentar cada arma espiritual, para que possamos vencer a Satanás. Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, o versículo 13, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, o dia mau, ele vem sobre a vida da gente. E o que é o dia mau, pastor? O dia mau é um dia quando chega uma mudança de vida, daquilo que a gente não está acostumado. Por exemplo, uma doença grave na nossa vida, na vida de um filho, na vida de uma mulher, da nossa esposa, do nosso pai, da nossa mãe, uma separação conjugal, por exemplo, a ameaça de uma separação, o desprezo de um filho, ou mesmo o envolvimento de um filho em vícios, coisas proibidas, de uma filha também, uma decepção, ou mesmo uma decepção no ministério, na igreja, no meio daqueles que servem a Deus, uma decepção, uma luta. Então, o dia mau é este dia que vem para confrontar a nossa fé. E eu sempre digo, irmão, que o verdadeiro cristão, ele só é revelado diante do confronto. Diante do confronto, quando ele é confrontado, então as lutas vêm. Está escrito lá no livro de Cantar de Salomão, que se o homem tiver muitos anos de vida, toda a vida dele ele tiver bons dias, bons momentos, ele também deve se lembrar do dia mau, porque são muitos sobre a face da terra. E que o homem deve considerar o dia mau, porque Deus tanto fez o dia bom, como fez o dia mau.
Ainda lá em Cantares de Salomão, lá em Eclesiastes, está escrito que como o pássaro que cai numa armadilha colocada pelo passarinheiro, e o peixe que cai numa rede perniciosa, assim caem os filhos dos homens quando eles são confrontados pelo mal, no dia mal, quando chega na vida deles. Por isso, nós devemos estar preparados, estar, pois, firme, né? Estar firme, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme neste dia mal, e havendo feito tudo diante das lutas, dos vendavais, dos temporais, você ficar firme, não desfalecer, não perder a fé, não perder a comunhão com Deus, não perder a comunhão com a mulher, com os filhos, com os vizinhos, na empresa, no trabalho. Não, nós temos que ficar firme, como vendo o impossível, preparado com toda a armadura de Deus, para que possamos vencer a Satanás e as suas hostes espirituais. Então, essa é a introdução, primeiro comentário bíblico sobre o tema revestivo de toda a armadura de Deus.